Fala pessoal, Ingrid aqui, mais uma vez, Oi. chamada com minhas amigas. Dá aí um oi, pessoal, menina. Oi. Oi! Oi. A ordem aqui vai estar errada, mas aqui no meu lado tá a Letícia, aqui embaixo tá a Carol e no lado de cá tá a Vitória. Então, a gente vai estar batendo um papo aqui com elas, vocês vão estar podendo saber um pouco mais da história que elas têm com o inglês. Elas vão estar passando perrengues, dificuldades que já tiveram. Vai ser uma conversa bem legal e eu espero que vocês possam aproveitar desse vídeo. Então, a gente vai começar. Quem quer ser a primeira? Quem quer ser a primeira? A gente tava aqui no dilema de quem quer ser a primeira. Posso ser. Tá, pronto, a Carol. Carol, então começa aí falando como é a sua história com o inglês. Então, oi gente, sou Carol. Eu nunca gostei muito da língua. Na verdade, eu nunca tive muito interesse. Foi no ensino médio com o Teacher Michael, muito famoso, aliás. A notificação. Que a forma que ele ensinava era diferenciada das formas que eu tinha visto no fundamental e outras escolas. De primeira, eu também não gostei. Eu reclamava muito, aliás. Me desculpa te chamar se você estiver assistindo. Mas eu fui percebendo ao longo do tempo que aquilo já estava me dando uma base de inglês que eu não tinha. Ele usava muito a música na sala de aula. Isso ajudou bastante também. Ele indicava séries, indicava filmes. E eu fui assistindo também. Então, foi aí que eu comecei a ter os primeiros contatos, a gostar do idioma. Mas foi assistindo a entrevistas, assistindo a programas em inglês e seriados. Seriados de comédia me ajudou bastante, porque mostra ali o inglês mesmo, na prática do dia a dia que eles Vira usam. real. Eu não vou adiantar muito, porque pode ter perguntas que eu possa estar respondendo agora. Vou passar para a Letícia. Pronto, beleza. Letícia, ela já passou a bola pra tu. Nem Pois acertou, é. mas E a bora. minha história é bem parecida mesmo com a dela. Eu sempre fui uma aluna que tive muita dificuldade em inglês. Inglês, assim, era uma das matérias que eu mais tinha dificuldade. Isso desde sempre. E eu botei na minha cabeça que era muito difícil, que eu não conseguia e larguei de mão, assim, desisti de aprender inglês. Tanto é que eu demorei muito para aprender o verbo to be, que nós aprendemos desde pequenininho. Eu vim saber só, assim, depois de velha mesmo. E o que foi basicamente essa minha história, né? Aí eu comecei a ver, os professores começaram a incentivar sobre o mercado de trabalho, que ajudava muito você ter o inglês, porque ajudaria você a entrar em mais oportunidades de emprego, etc. Aí foi quando eu comecei a me animar um pouquinho mais para aprender a língua. E depois aí me apaixonei assim um pouquinho pelo inglês. Como não se apaixonar, não é mesmo? É E verdade. você, Vitória? Bom, eu sempre gostei do inglês, desde que eu estudava, assim, tinha matéria em inglês, era uma das minhas preferidas. E também, do jeito que a Letícia falou, os professores falavam muito a respeito do mercado de trabalho, que é muito importante você conhecer uma língua nova e tal. Então, tudo isso foi me impulsionando para eu realmente fazer um cursinho. É isso, minha breve história é essa. Mas você gostava de inglês? Gosta? Como é? Sempre gostei, e gosto muito até hoje. Uma diferentona, glória a Deus. E vocês, Carol e Letícia, fizeram algum cursinho, alguma coisa do tipo? Vai, Carol. Letícia. Letícia? Tá. Eu fiz 1 ano de cursinho no Instituto de Línguas, mas também só fiz esses 2 períodos, porque depois aí eu entrei no ensino médio, aí eu não tinha muito mais tempo de estar fazendo o cursinho. Mas foi ótimo a minha experiência no cursinho e me aprofundei muito mais na gramática, e me perdi um pouquinho mais da vergonha em falar com outras pessoas, porque temos provas orais e tudo. Me ajudou bastante o cursinho que eu fiz. Massa. Já eu não digo que eu fiz o cursinho, porque eu só fiquei 3 meses. Porque foi na época que eu me mudei para Palmeira, aí eu encontrei um cursinho em um preço bem bacana. E eu ingressei. Só que foi na época que eu troquei de curso e tive que voltar para Arapiraca. Então eu só fiquei 3 meses no cursinho, mas foram 3 meses que me ajudaram muito, muito mesmo. Porque era um cursinho só de conversação. Então a gente tava ali o tempo inteiro só conversando em inglês. Isso, me botou em um nível aqui. E é isso. Foram só 3 Massa. meses de experiência. Mas já foram 3 meses de experiência. Já foi. Agora, bora lá. As dificuldades que vocês enfrentaram. Eu imagino que para Letícia e Carol talvez pudesse
ter uma dificuldade maior, já que vocês não gostaram tanto, né, de inglês no início. Mas, Carol, como foi essa questão? Quais dificuldades você tinha com o inglês e o que você fez com essas dificuldades? Na verdade, eu ainda tenho certas dificuldades, né? Nunca vão Principalmente na sumir hora de totalmente, né? Principalmente na hora de botar em prática. Eu sou muito segura, porque na minha cabeça eu tô conversando com a pessoa e a pessoa tá me avaliando. Tipo, então se eu errar, eu vou passar vergonha. E eu coloco isso na minha cabeça e eu tento ao máximo tirar. Então, desde sempre, a minha maior dificuldade é a minha insegurança ao falar. Eu ouço muito bem, leio também, mas na hora de falar, minha amiga, aí o negócio. Então, o que você faz? Ou você fala, mesmo com insegurança, ou você não pratica? Como é que fica? Então, eu acho que todo mundo faz isso, não venham me julgar. Mas eu me tranco no meu quarto primeiro e arrumo uma cena de filme para fazer e faço trancada no quarto, trancada no banheiro, faço um drama perfeito dentro do meu quarto, Com treinando certeza. tudo. Tem que treinar. Faço vários amigos imaginários e vou treinando inglês para botar na prática. Porque assim, se a pessoa tá insegura de falar com os outros, fale com você mesmo, não é mesmo? Fale com Exatamente. você mesmo. Globo perde para nossas atuações. E você, Letícia? É basicamente a mesma da Carol. Nossa história eu acho muito parecida. A minha insegurança, eu sou muito segura em falar com outras pessoas, porque como ela disse, eu fico achando e fico regulando se eu tô errando, se a minha pronúncia tá certa, se a gramática tá certa o tempo todo. Eu tenho ainda uma certa dificuldade em falar inglês. O que que eu faço? Falo sozinha, chego no espelho, falo altas coisas. Até, tipo, às vezes eu, em pensamento, começo a pensar o que eu tenho que fazer no dia em inglês. Vou buscando, assim, algumas coisas que eu posso fazer em inglês sozinha e vou fazendo. E falando sozinha. E quando É, precisa falar com alguém, eu tento. rapidinho. Eu acho que Diz. um grande erro da gente é pensar em português para depois Sim. traduzir. Isso É. atrapalha muito a gente. Nossa. Você pensar primeiro em português, depois ver, meu Deus, é isso. É melhor Porque a No pensar gente tudo em início, acaba, inglês e botando. no início eu era acaba até muito traduzindo assim. meu literal as coisas É, e É, não faz muito sentido em inglês quando é. você traduz literalmente muitas coisas. Verdade. Além de que você perde muito tempo. Você perde o tempo pensando na frase em é. português para depois traduzir. Nossa, gente, eu era assim. É Sim. péssimo, péssimo, péssimo. E você, Vitória? Bom, Alguma eu ainda dificuldade? tenho dificuldade de falar ainda. Porque assim, eu fiz dois cursinhos. O primeiro que eu fiz foi bem a parte básica mesmo, bem a introduzir realmente o inglês. E tipo, eu achava que eles ensinavam muito a teoria, mas não a fala. E Sim, sim. hoje eu, tipo, tem coisas que eu sei ler, entendo e tal, mas na hora de falar trava um pouquinho. Quando eu fui para o segundo cursinho, foi bem antes de eu fazer uma viagem para os Estados Unidos e o professor sabia disso, então ele pegou no meu pé a respeito da fala. E eu fiz esse cursinho, eu acho que, eu não sei se foi um ano ou foi meio ano, mas foi um avanço que eu tive em questão de fala, assim, sabe? Nesse cursinho, porque ele realmente ficou no pé para eu aprender como era que falava e tal, direitinho. Hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade na fala, mas essa dificuldade é aí. Sim. Questão de ler, assim, eu entendo. O que eu percebi aqui, só nesse período de conversa, todas vocês fizeram algum cursinho, consegue entender, tem uma noção de gramática, mas o problema está na Uhum. fala, né? Na hora de praticar. Interessante isso aí. Tô só anotando, só anotando. Pegando o gancho já, Vitória, que você comentou que você viajou, né, para os Estados Unidos. Como é que foi lá? Uhum. A questão de você falar com o nativo? Assim, quando chegou eu tive logo aquele impacto, né? Porque todo mundo tá falando inglês. Aqui, tipo, em Arapiraca, se você falar inglês, você sabe que todo mundo falando português. Ou até na sala de aula mesmo, se o professor falar inglês e você não entender, ele pode traduzir. Uhum. Lá eu tive também aula de inglês e os professores eram de lá. Então não tinha isso de professor não entendi e traduz. Era você que luta assim para entender mesmo. E ele fazia Ótimo. uma mímica e tal para você entender. E assim, lá todo mundo falando inglês. Se você for para um shopping, se for para qualquer canto, todo mundo tá falando inglês. Então eu tive aquele impacto, mesmo às vezes eu ia comprar alguma coisa, pedir, eu ficava insegura em falar, era aquela insegurança.
E as pessoas que trabalham também na imersão já sabem disso, que tem muita gente que chega mesmo sabendo falar e fica um pouco travada ali, meio segura. Então, assim, fala e tal. E aí, quando foi o fim da viagem, até eu me impressionei comigo. Às vezes eu saía no shopping, conseguia conversar com os vendedores e tal, quando eu queria comprar alguma coisa. E foi bem legal, foi a questão de adaptação mesmo. Sim, sim. Massa, massa. É sempre assim, eu lembro quando eu viajei, meu speaking não era lá essas coisas, não. Eu preferia falar em portunhol com alguém em espanhol Portunhol. do que tentar o inglês, porque meu inglês realmente não era bom na época. Mas realmente é uma pressão muito grande, é um impacto muito grande. Verdade. Mas com o tempo vai perdendo essa insegurança que vai falando. Mas é isso mesmo, olha, só para adiantar aqui. Quando a pessoa mete a cara, a tapa e começa a praticar, boa parte da insegurança vai embora. É sempre isso, boa parte da insegurança vai embora. Agora, a próxima pergunta era se vocês tinham problema com o speaking. Meu Deus do céu. Todo mundo me Então, né? Todo mundo tem aqui, então, né? Todo mundo tem, Jesus. Pronto, agora, mas a outra pergunta é, em relação ao vocabulário. Vocês têm uma boa memória? Conseguem lembrar bem as palavras? Como é? Carol, tu. Eu ainda travo um pouquinho também no vocabulário. Voltando aqui, a internet deu uma caidinha, mas tudo bem, mudamos de posição. Então, Carol, você estava falando sobre a questão de vocabulário. Isso. O que me pegava muito, e pega até hoje, no caso, é o famoso TH. Eu acho que isso foi com todo mundo iniciante em inglês. Aí o meu professor, o do cursinho, ele mandava eu ficar meia hora só, passando meia hora se fazendo exercício com a língua. Porque pega a pessoa mesmo, e você fica doida sem saber o que falar, sem saber como pronunciar. Para mim, eu acho que a única dificuldade no vocabulário foi essa. Questão do som, né? Da pronúncia. E você, Letícia? A minha maior dificuldade são a clássica, né? Os falsos amigos, que eu acabava traduzindo errado muitas vezes, até que um professor meu pegou muito no meu pé e fez um trabalho em cima de toda a turma para a gente pesquisar falsos amigos e a gente listar a tradução deles e o que seria a tradução que a gente iria no mais óbvio. Sim. Então isso me ajudou bastante a aprender alguns para não errar. E outra coisa que eu faço muito para aprender vocabulário é ler histórias em inglês. Aí cada palavra que eu não vou entendendo, eu vou anotando o significado e tradução, onde eu vou poder usar, porque isso me ajuda muito a aprender, né, realmente novas palavras e acrescentar, né, no vocabulário. Ficar colocando adesivo nas coisas também, nos móveis de casa. Sim. Lembrar sempre das palavras. Então. Isso mesmo. E você, Vitória? Eu acho que elas já falaram mais ou menos a coisa que eu tenho dúvida também, que era nessa questão da fala, que às vezes tem umas palavras que você vai ler de um jeito, pronuncia de outro, e o cursinho era a professora toda hora tentando, não, coloca a língua no meio da boca, faça isso, faça aquilo, pra ver se saía, né? Igual, mas é basicamente isso. A pronúncia... gente, 10 minutos aqui restante, gente. Apareceu notificação aqui, mas vai dar tempo. A pronúncia é um bicho de sete cabeças para muita gente. Eu estava até conversando com uma pessoa semana passada, que essa pessoa falou que para a gente nordestino era mais fácil pronunciar os sons. Eu já ouvi isso também. Eu acho que para a gente alagoano seja mais fácil, porque eu já vi pessoas de Pernambuco e de Sergipe que, rapaz, o negócio era sério. Para poder pronunciar, porque o sotaque deles era forte, né? E acabava influenciando negativamente na pronúncia em inglês. Eu particularmente, eu acho isso um pouco relativo, né? Eu não posso dizer que para o nordestino é mais fácil, ao meu ver, pelo menos. Mas eu acho que isso é um tanto relativo. Mas pronunciar é realmente um negocinho cabuloso. Mas agora, quais dicas vocês podem dar para a galera que está aí assistindo a gente? Seja dica de speaking, de vocabulário, de pronúncia, coisas que vocês fizeram e fazem. Carol. Repita cenas das suas séries favoritas dentro do seu quarto. Uma atriz, ela. Quando eu assistia a série, tinha vezes que eu assistia o mesmo episódio em português com a legenda em inglês, em inglês com a legenda em português e depois em inglês sem legenda nenhuma. Então eu assistia um episódio 3 vezes só para
tipo, entender mesmo expressões, gírias que a gente não estuda no cursinho e só vai saber quando você vai assistir mesmo e você fica, meu Deus, mas isso aqui não faz sentido, traduzindo ao pé da letra. Mas aí você entra no contexto que eles estão falando ali, você consegue entender. Eu acho que listar palavras que você tem dificuldade e treinar todos os dias, colocar dentro de um contexto essas palavras, botar adesivos desde a sua casa inteira e acho que isso é o básico. Música também, Sim, traduzir as músicas que você escuta. Massa, música é ótimo, gente. Música é ótimo. E você, Letícia? Olha, uma coisa que me ajudou muito no speaking, como falar as palavras da forma correta, é pegar a música, ouvir a música primeiro inteira, depois pegar com a letra, cantar a música, lendo a letra e ouvindo como o cantor fala, porque isso eu aprendi muitas palavras a pronunciar dessa forma, ouvindo o cantor, ouvindo muitas vezes também série, ouvindo vários tipos de pronúncia, porque tem até os sotaquezinhos, né, lá. Se você for aprender o americano, que é diferente do britânico, que Ingrid gosta muito. Mas aí é muito bom isso, a questão da série, de música, foi uma das coisas que mais me ajudou a aprender inglês. O inglês, a fala e a leitura, porque a gramática foi mais em cursinho e escola mesmo. Mas isso aí, falar sozinho bastante inglês, tentar pensar em inglês quando você puder. O negócio da pessoa falar sozinha em inglês é vida. Se todo mundo começar a fazer pelo menos isso, eu já fico contente. Só isso, só isso. E você, Vitória? Eu sou a última aqui, né? Então todo mundo já fala o que eu vou falar. E é a questão de série também, em inglês. E é uma coisa assim, quando você começa a assistir série legendada, filme legendado, você não quer voltar mais pra dublado. Porque você acha uma coisa assim, horrível dublado. E ainda sofre preconceito depois. Eu gosto muito de assistir filme legendado, ouvir muita música internacional. E uma coisa que eu tenho feito, assim, é também... Tem muita música que eu escuto, que às vezes eu nem sabia que a música é uma tradução, que ela originalmente é uma música internacional. E aí, quando eu coloco ela pra ouvir, eu já sei a tradução da música todinha, só que eu tô ouvindo em inglês. E isso ajuda bastante. Gosto muito de fazer isso. Isso acontece muito com música cristã, minha gente, pelo amor de Deus. Não existe nenhuma música original em português, é tudo em inglês. É tudo em inglês. Realmente facilita muito. Eu nem sabia que essa música era internacional. Isso mesmo. É quando a pessoa pega a versão original em inglês, de letra a pessoa consegue. Já sabe. Isso mesmo. Agora, Vitória, pra gente poder finalizar, conta aí alguma experiência da tua viagem, quando você foi. Alguma história engraçada, alguma curiosidade, o que você acha? Então, o pessoal da imersão, eles aconselham a pessoa a andar, assim, no shopping e tal, pelo menos em trio, sabe? Pra você não ficar andando sozinho e depois marcam um horário pra todo mundo se encontrar. Então, eu andava com duas amigas. E desse trio, eu era a que mais sabia falar inglês. Então, às vezes, quem ia pedir comida era eu, tal. Tudo que ia falar era eu. E aí, a gente achou um restaurante lá no shopping. E achou macarrão com carne moída, que é a coisa que qualquer pessoa que tá lá, que só come fast food, pensa assim, o sonho é comer uma comidinha parecida mais com comida brasileira. E aí as meninas, não, peça, tal. Eu disse, beleza. E só que cada um tava com um cartão e a gente queria pagar cada um no seu cartão. Então eu pedi um prato de macarrão pra mim. E eu disse, eu vou pedir, eu vou pagar, e depois vocês só repetem o que eu falo e cada um paga no seu cartão. Eu disse, ok. E aí o homem perguntou, vai ser só esse? Eu disse, sim. E nessa hora as meninas começaram a falar, uma, a outra, eu disse, meu Deus do céu. E no final deu 1001 pratos de macarrão, e foi lá uma bagaceira. Porque assim, né? Se fosse pagar esse prato de macarrão, a gente ia estar lavando o prato até hoje, né? Pra poder pagar. Então, lá, a mulher se estressou também, começou a falar palavrão. E eu, meu Deus do céu. Que a gente no final conseguiu, né? Cada um pagar no seu cartão e cada um pedir um. Mas foi isso. A vergonha que o brasileiro passa, né? Normal. Com certeza. Se a pessoa vai viajar, pelo menos faça um estudozinho básico, para não passar muita vergonha, que é muito tempo. A pessoa estudar esse comida, nomes de comida em restaurante, preços, e, nossa, é muito importante para a viagem. É fundamental. Verdade. Fundamentalzíssimo. Pois é. Então, algumas considerações finais para o nosso vídeo. Alguém, alguma coisa?
Silêncio no recinto. Então, não. Então, pessoal, a gente tá no final, né, do nosso vídeo. Eu espero que vocês possam ter se identificado, né, com as meninas. Vocês não são os únicos que têm dificuldade no inglês. A gente também tem. Vocês puderam, né, saber mais que existem mais pessoas com dificuldade em pronúncia, speaking, que você não é o único sozinho. Né? Então, para você continuar, né, estudando mais, aproveita os materiais gratuitos que eu tenho para vocês. O acesso está lá na descrição do vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, meninas. Tchau. Gostou o vídeo? Pronto. Muito Glória, amém. É. Ei, oi,